Sejam muito bem-vindos, cadetes, líderes, irmãos. Estamos mais uma vez aqui com mais um devocional do Departamento Nacional de Cadetes. Eu me chamo Genison Gomes, sou presidente regional do Departamento de Adolescentes da Asa Equatorial, da região Amazônia Equatorial, que são as igrejas ali do Marajó, as do Amapá, nossos grupos de adolescentes dali. E eu me sinto muito feliz, muito honrado de poder estar aqui com vocês para trazer mais uma porção da Palavra de Deus, alusiva ao nosso Dia Nacional de Cadetes Agiato, essa data que a gente lembra todo ano, desse trabalho que é tão importante para nós. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos compartilhar aqui com vocês mais uma porção da Palavra de Deus, desses devocionais que estão sendo trazidos aqui para vocês, e vamos para o nosso texto básico, ok? Vamos lá então para o segundo livro de Reis, o capítulo 22, os versículos 1 e 2, eu vou ler a Palavra de Deus aqui para vocês, acompanhem aí. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ótimo, estamos aqui diante de mais uma pessoa importante da história do povo de Israel, do povo de Judá, mais precisamente, que foi o rei Josias, que foi conhecido também como o último rei bom de Israel. Então, para que a gente possa se situar aqui em quem era o rei Josias e um pouco da família dele, eu quero mencionar aqui alguns reis que antecederam Josias no seu reinado. Então, o rei Josias, ele era filho de Amon, neto do rei Manassés e bisneto do rei Ezequias. Então a gente vai ver um pouquinho de cada um aqui para vocês entenderem. O rei Ezequias, por exemplo, foi um rei fiel a Deus que estava para morrer e depois de clamar a Deus lhe foi concedido mais 15 anos de vida. Isso você encontra lá em Isaías capítulo 38, certo? Próximo aqui, que foi o seu sucessor, rei Manassés, era filho de Ezequias, que nasceu após o Senhor acrescentar-lhe 15 anos de vida. Fez o que era abominável diante de Deus. Muitas coisas abomináveis Manassés fez. Ele desagradou bastante ao Senhor. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 20, capítulo 21 também. E Manassés chegou ao momento ali de ter alcançado o perdão do Senhor, de tudo que havia feito, mas ele foi conhecido como um rei mau, um rei que desagradou ao Senhor. Então, o seu sucessor foi o rei Amon. O rei Amon foi um rei que fez o que era mal diante de Deus, assim como seu pai Manassés. Os seus próprios servos o mataram em sua casa. Isso está lá em 2 Reis também, 21, a partir dos versículos 23. O rei Amon, ele era o pai de Josias, mas ele foi um rei tão mau, tão desobediente a Deus, que o próprio povo não o aceitava. Então ele chegou ao momento de sofrer um golpe de Estado, vamos dizer assim, coisa de filme, e ele acabou sendo morto por alguns de seus servos. Esses servos eles foram punidos pelo seu crime também, mas aí então, com a morte do rei, veio um novo rei, um menino de 8 anos, chamado Josias, filho de Amon, que passou a reinar ali no lugar do seu pai. O rei Josias ele teve alguns benefícios, que ele foi muito bem educado e muito bem assessorado pelos sábios do reino e muito bem educado pela sua mãe. Então ele foi muito bem assessorado, vamos dizer assim, nesse período de crescimento e desenvolvimento. Ele não reinou, de fato ele era o rei, mas ele estava ali se preparando para tomar a frente do reinado, Certo, vamos pular para a próxima parte, então. A gente agora vai falar de alguns pontos importantes aqui do reinado de Josias. Um primeiro ponto, que Josias ele foi um rei que ele trouxe restauração para o reino de Judá. Isso foi muito interessante.
né? Uma das primeiras ações que ele fez ali do capítulo 22 em diante, você vai perceber, ele fez uma reforma no templo. Então os seus antecessores, eles tinham um problema muito grande na desobediência com Deus, que era a idolatria. Eles trouxeram a idolatria para dentro da casa do Senhor. Isso foi terrível, né? Isso entristeceu muito o coração de Deus, e eles deturparam um lugar que seria específico para adoração, um lugar santo para adoração ao Senhor, e foi transformado num lugar de idolatria. E esse lugar foi abandonado durante muito tempo, né? O templo foi abandonado durante muito tempo. Então o rei Josias resolveu fazer uma restauração física, né? Uma reforma no templo. Ele contratou uma equipe, né? Chamou todos, levantou ofertas, né? E assim por diante, encomendou madeira. Então, no meio desse trabalho que foi sendo feito, aconteceu algo muito interessante. Eles encontraram um livro, né? E eu quero ler aqui com vocês no capítulo 22, versículo 8, que diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então é interessante, no meio daquele bagulho todo, daquela coisa, aquela bagunça toda, eles acharam um livro, né? O livro da lei. Provavelmente a Torá, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas talvez mais especificamente o livro de Deuteronômio, que tem ali todo o ritual de adoração, toda a lei de Moisés que o povo deve seguir para a adoração. Bem interessante isso aí. E mais aqui na frente tem um outro detalhe, uma curiosidade, né? Algo bem interessante, né? Já fazia tanto tempo que a adoração a Deus não era cultivada da forma que deveria ser cultivada, não era seguida da forma que deveria ser seguida, que provavelmente muitas pessoas ali não conhecessem esse livro. Tem uma pequena pista bem aqui desse ponto, que é no versículo 10, que diz assim: Relatou mais o escrivão Safã ao rei, né, quando ele foi prestar seu relatório, dizendo, versículo 10, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Então é interessante, lembra daquela aulinha de português, né? Tem os artigos definidos e os indefinidos. Então os definidos o, a, os, as, e os indefinidos, que é uma, uns, umas. Então ele usa o artigo indefinido, algo aparentemente dele não saber o que era, né, em relação ao livro. Então ele fala assim: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Então provavelmente muitos deles não conhecessem a palavra de Deus. Isso era muito triste. O povo tinha ficado totalmente abandonado durante muitos anos. Então, só nesse momento que eles chegaram a ter um contato com a palavra de Deus. Então, decorrendo-se o tempo, né, foi o livro diante do rei, e o rei, né, tendo ouvido as palavras da lei, tendo percebido qual era a vontade de Deus, como deveriam as coisas acontecer, como era a vontade de Deus para a adoração, né, do povo, o rei se sentiu profundamente indignado com aquele pecado, com aquele erro. Ele rasgou suas vestes e se sentiu no desejo de fazer o que a palavra de Deus dizia, né? Se sentiu errado, se sentiu pecador, juntamente com o povo que não sabia a direção que deveria tomar. E ali, com aquele livro, com a palavra de Deus, eles estavam conhecendo qual era a vontade de Deus para eles. Isso é bem interessante, porque quando eu penso numa restauração, quando eu penso num recomeçar, e eu quero trazer a primeira lição para vocês, esse recomeçar, esse restart, ele precisa acontecer por meio da palavra de Deus, que é a vontade do Senhor para mim e para você. É impossível saber o que agrada a Deus sem conhecer as Escrituras. É impossível saber o que Deus quer de mim, de você, sem conhecer a palavra dele, o que ele diz sobre mim e sobre você, como nós devemos seguir o nosso caminho. E isso é muito importante, é o primeiro ponto. Um recomeçar, ele precisa
ser feito por meio do conhecer a vontade de Deus. E conhecer a vontade de Deus significa conhecer as Escrituras. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Vamos passar agora para o segundo ponto, né? Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, com essa palavra da verdade, qual é o nosso sentimento? Será se nós nos colocamos humildemente arrependidos diante do confronto que a palavra de Deus faz com o nosso eu, com nossos pecados, né? E eu quero fazer uma comparação bem legal aqui, que quando Josias viu todo o erro do povo, tudo que estava fora da vontade de Deus, ele fez uma limpeza geral, né? Ele tacou tudo fora e queimou a maioria das coisas, também os ídolos, ele destruiu. Quem sabe, talvez a palavra de Deus esteja confrontando você, confrontando o seu pecado, para que você também faça uma reforma na sua vida. Talvez algo que você assiste, ou algo que você está jogando, sei lá, hábitos que você tem que talvez estejam tirando você da comunhão com Deus. E talvez, conhecendo a palavra de Deus, entendendo que onde nós estamos errando, seja necessário fazer uma limpeza, certo? Aí fica a dica aqui. O terceiro e último ponto que eu quero colocar para vocês é que depois de ter se arrependido, purificado o templo, né, refeito a sua aliança com Deus, aí sim o Josias também restaurou a adoração, né? Ele restabeleceu a festa da Páscoa, que era um momento de adoração do povo de Israel, né, em lembrança à saída do povo de Deus do Egito. Também estava estabelecido no livro da lei. Então, pense comigo, nós buscamos a comunhão com Deus, buscamos o recomeço, buscamos repensar a nossa vida com Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, conhecendo o que Deus tem para nós, para que, restabelecendo a nossa comunhão com Deus, nós possamos assim adorá-lo em espírito e em verdade. Não sei como você está na sua cidade, qual é a situação da pandemia aí, mas se você tem a oportunidade de ir para o culto de cadetes, cultuar o Senhor, ir para o culto de oração, de estudo bíblico, se você tem essa oportunidade, se é possível, vá e adore a Deus com tudo que você tem, seja grato a Ele de coração, louve ao Senhor e se derrame diante dEle, né? Sempre sendo grato por tudo que Ele tem feito por nós. E um outro ponto também sobre isso é que talvez se você não tenha oportunidade de chegar na sua igreja, seja interessante você pensar que mesmo você não estando na sua igreja, você pode cultuar a Deus em casa, com os cultos domésticos. E os cultos domésticos, eles têm sido uma ferramenta muito importante nesse período de dificuldade. Cultive o culto doméstico na sua casa, com seus pais, ou você, né, se você não tem pais crentes, não importa a sua situação, crie um momento ali no seu lar, na sua casa, procure um tempo para que você possa dedicar a adoração a Deus, lendo a palavra de Deus, cantando louvores, dedicando um tempo de oração. Então isso tudo vai fortalecer você para que você esteja preparado para esse recomeço, tá certo? Eu espero ter trazido essa palavra para vocês, ela tenha ajudado vocês, tenha trazido um pouco mais de edificação, e eu agradeço a todos vocês, espero que a gente possa se ver em breve, se conhecer, e fiquem com Deus, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.